Tava até conversando com os amigos, naquela passeata de 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o vírus lá, eu conversei com os amigos, olha, Espanha se ferrou. Lá Por quê? foi- Porque o vírus ele tá dispersando muito rápido, teve aquela passeata com muita aglomeração, casa caiu. 15 dias, um mês depois, colapso. E aí Estados Unidos. E aí foi incrível porque exatamente os países que subestimaram o vírus, Itália, Espanha, Inglaterra também. Teve É, né? os Estados Unidos com Trump, aquela coisa que nada, nós somos Superman. Aqui no Brasil, que é o presidente, olha, o máximo pode ter são 800 mortes aqui no Brasil e 20 mil mortes no mundo, isso é exagero da mídia e tal. Esses países foram os primeiros que sofreram. E aí... Aqui bateu mesmo... Começou a bater em março pra gente? Eu não lembro. Não, março foi o primeiro caso, tá? Março, aí veio abril, maio, junho, aí já começou. Quando aí, que fechou julho que foi o pico pior. Junho, julho e agosto foi o pior. Mas em março eles já começaram a fechar algumas coisas e restringir aqui, eu lembro. Mas assim, era algo bem restrito, ainda não, porque a gente estava alertando muito. Só que nós estávamos alertando de uma forma meio que com conhecimento que nós tínhamos dos outros vírus, não desse. Então assim, era muito propício a erros. E esse foi o maior problema, porque os exemplos políticos iam exatamente em nossos erros. Ah, vocês erraram nisso, vocês erraram naquilo. Claro que a gente ia errar. A gente estava tentando, sempre tinha um erro, mas nós estávamos acertando muito. Um deles é, olha, mantenha o isolamento, mantenha a máscara, uso de álcool gel. Isso a gente tem que manter. Erros que a gente vai fazendo, porque ciência é assim. Olha, a maioria das coisas que nós fazemos em laboratório dão erradas. É claro, né? Faz Até que a gente consiga um que dê certo. Tentativa e erro, e quando acerta, replica, faz de novo, até ver se tá e sempre uma coisa que é interessante no laboratório é nunca repete o que nós fizemos anterior. Nós montamos esse protocolo. As pessoas acham engraçado no meio científico, é um ambiente elitizado, pessoal muito inteligente, isso, aquilo. Eu brincando com o pessoal assim, essa elitização, esse narcisismo científico é uma farsa. Por quê? Porque a gente erra pra cacete, tipo, a gente monta, quando a gente tem algo certo no laboratório, a gente dança balé. É conquista, né? Cara, tem alguns exemplos, assim, tipo, às vezes em Oxford, à noite, assim, eu trabalhando, dava uma coisa certa, aí não tem inglês ou brasileiro ou mexicano, se abraçava, what the fuck? Isso é muito legal e tal. Então, assim, a ciência nos ensina a ser humildes. Porque a gente vai errar a maioria das vezes. Só que o que dá certo... Você tá falando porque aqui no Brasil a gente subestimou, superestimou? O que a gente subestimou e começou a negar muito a ciência. O que a gente falava... Não, mas a ciência erra. A ciência falou que estava errado. Bateu muito aqui o Átila, né? O que ele falou do 1 milhão de mortes. Foi, exatamente. Que também é uma coisa que a gente precisa ser muito cuidadoso. A gente tem que orientar, mas tome cuidado com o terror. Por que eu falo isso? Porque quando a gente lança o terror, lança o medo excessivo, a gente não vai afetar a população que a gente é o alvo. Aquelas pessoas que a gente tá... Olha, a gente precisa trazer, a gente precisa da colaboração de vocês. A gente vai afetar aquelas pessoas que estão se cuidando e, consequentemente, se as pessoas hoje estão se cuidando, elas estão mais suscetíveis psicologicamente. Então, quando a gente lança o terror para as pessoas, a gente vai afetar exatamente quem está nos ajudando. E nós temos um grande problema hoje, que é a questão psicológica. Doenças mentais. Porque as pessoas, nós somos saciáveis, a gente sai. Se ficar em casa, afeta muito. Então, naquele momento, quando lançou aquilo, ó, vamos ter tal... Que, na verdade, o Átila, basicamente, ele leu um artigo científico que previa aquele número exacerbado de mortes. Um artigo, por exemplo, do grupo lá da Inglaterra. De Oxford? Foi da Inglaterra, foi da Imperial College. Que é lá de Londres, a universidade. Eles fizeram aquela previsão. Se não houvesse uma projeção dessa... Eles fizeram a projeção em cima. Se não, vocês não tiverem as ações corretas, vocês vão ter um desastre humano muito grande. O que o Átila fez foi ler aquilo. Todo mundo caiu matando em cima dele e tal. Ele não inventou esse número. Não, ele só fez ler o artigo. Tipo assim, olha, os números são esses, a projeção é essa, pela Universidade XYZ. E aí ficou aquela briga.
O Bolsonaro dizendo que só iam ter 20 mil mortes no mundo. Que era uma gripezinha. Que era uma gripezinha, que ele tinha o histórico de atleta, que esse blá 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 todo. Não houve as ações políticas corretas, que na verdade ele sempre foi o ministro da Saúde. Você pode ter 1000 pessoas ali, o ministro da Saúde sempre vai ser ele, fazendo uma bobagem atrás da outra. Perdeu de fazer, assim, o foco por essa questão política, as pessoas comentam, você entra nessa questão política, porque a política é o que nos guia. Então, assim... E ainda mais quando a política interfere... Que interfere sempre. Na saúde pública. Interfere sempre. Mas tem atuado muito mais, né, ultimamente, né? Porque eu imagino que um presidente não precisa entender de pandemia, de vírus e nada. Por isso ele tem um ministro. Ele tem um ministro que cuida disso. Só senão, ele não deixa cuidar. Senão, assim, pra que então ter um ministro? Exatamente. Porque você contrata um ministro, de repente ele não pode ser um especialista ele não pode ser, de repente ele não é um médico, não é um cientista. Mas ele compreende de saúde pública, ele compreende de educação, ele compreende de estratégias para montar projeto. Então, consequentemente, o ministro ele vai ser capaz de formar equipe multidisciplinar que vai atuar num Brasil que necessariamente precisa de multidisciplinaridade, que a gente está falando de... País continental. E mesmo aqui, o diálogo que eu tenho contigo é diferente do diálogo que eu tenho na comunidade. Com certeza. Então, assim, as estratégias de saúde pública, educação, precisa ser multidisciplinar. Então, assim, quando você monta essa equipe, eles nunca fizeram isso. Cara, a gente não tem... Foi formado há pouco tempo um comitê de combate à crise da pandemia. Nós temos um comitê. Quando a gente tem um problema grave, a primeira coisa que se monta em qualquer país é formar um comitê específico para aquilo. Tem um comitê. A primeira coisa que o ministro, quando ele falou, ok, as coisas comuns do ministério vão seguir, mas agora nós montamos um comitê do combate à crise, naquele período ali de pelo menos abril, maio. O Mandetta ficou até quando? Acho que ficou até junho, julho, eu não lembro. Tá. Então, assim, então naquele período monta o comitê de combate à crise. Não houve. Então, o vírus se espalhando. Parte da população aderindo e parte da população não. Ou adere todo mundo, ou todo mundo quebra a cara. É bem simples. Um vírus como esse, então foi junho, julho, o pico. Saiu em abril. Abril? Foi no comecinho ainda. Caramba, cara. Aquele era o período para montar o comitê. E ficou um bom tempo sem ninguém. Foi, aí ficou o substituto dele, que depois virou o ministro, né? Que é um dos... Ele vai entrar na história pro pior ministro da história de todos os ministros possíveis. Poxa, assim. Qual é o nome dele? O que entrou em seguida do Mandetta foi aquele Nelson Teich. Foi, que só ficou menos de um mês. Aí depois... As olheiras lá, né? Foi, ele entrou quando acho que a primeira reunião dele, ele já entrou em decadência com aquelas olheiras, assim. Aí depois entra o general lá. Que aquele vai entrar com os piores ministros do planeta de todos os tempos, em todos os ministérios, assim. Um desastre atrás do outro. Até quando ele acertou, ele foi obrigado a errar. Que foi quando ele entrou em um acordo com o Instituto Butantan para comprar as vacinas. Tá. Que aí o presidente falou, não tem acordo nenhum porque eu não compro essa vacina, e ele foi lá e desfez o acordo. Então, agora